Cumprimento a todos os presentes. Senhores e senhoras, boa noite. Cumprimento a todos os presentes do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso, Campus Cuiabá. De modo especial, meu boa noite ao senhor reitor, professor William de Paula, ao professor Cristóvão Albano, diretor do campus de Cuiabá, a professora Albéria Albuquerque, coordenadora da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto, e a professora Nádia Cuiabano Kunze, que já em Natal, no Rio Grande do Norte, me convidou para estar presente. Lamentavelmente, contingências da vida me impedem de estar hoje pessoalmente com os senhores. O tema de que nós vamos tratar é a formação integral e omnilateral dos trabalhadores. Eu vou tratá-la do ponto de vista do pensamento crítico em trabalho e educação. Começo lendo as primeiras frases de um artigo publicado recentemente pelo articulista Eurípides Alcântara no jornal O Globo. O título é Terra Plana, Ideias Rasas. E aí ele começa. Há alguma coisa muito errada quando é preciso reabrir a discussão sobre a esfericidade da Terra. Voltamos ao pré-iluminismo? Fomos transportados para algum ponto anterior ao século XVII? Essas são suas frases, que nos leva a pensar qual é a realidade em que estamos vivendo hoje. Quando essas questões, quando a cientificidade da esfericidade da Terra é posta em questão. Quando o darwinismo, a lei de Darwin das espécies, também é posta em questão. Terra plana, ideias rasas. Vamos tentar nesta fala, nesta palestra, superar o pensamento plano. Vamos pensar de acordo com o que se chama na América Latina pensamento crítico. O pensamento crítico, como outros termos e conceitos, tem sido apropriado por diferentes ideologias, que lhe atribuem o significado do seu interesse, naturalmente. Mas no senso comum, a crítica é uma censura, é um julgamento desfavorável. Mas o termo crise vem do grego crisis, que significa julgamento, critério, decisão, debate, desatar um nó. O pensamento crítico é aquele que não fica na aparência, mas utiliza critérios de discernimento que se referem a vários aspectos de uma questão, que desatam nós, mostram aspectos não evidentes, não revelados. Um pouco como acontece com o termo trabalho, que é frequentemente reduzido a emprego, ou o termo capital, que é reduzido a dinheiro. Dois, por favor. O pensamento crítico, ele aponta alguns elementos da realidade empírica que dá conteúdo concreto, real aos conceitos. Podemos, por exemplo, tomar algumas indicações de matérias que circularam na imprensa e que dão maior complexidade quando se fala, por exemplo, de desigualdade. O Fórum de Davos, que reúne os ricos do mundo todo, o Fórum de Davos divulgou uma nota onde ele faz um apelo contra a desigualdade e mostra que a diferença entre um salário de um executivo e de um trabalhador médio saltou 970% em 40 anos. É bastante. A terceira. Também uma matéria do Jornal do Brasil, no início deste ano, mostra que os 3 maiores bancos privados do país,
o Itaú, o Bradesco e o espanhol Santander, somaram um lucro líquido de 15,7 bilhões no quarto trimestre, com uma alta de 13% sobre o mesmo período em 2018. Podemos comparar isso com os nossos salários, para termos uma ideia se nossos salários, nossos vencimentos, aumentam em torno de, se não seja 13%, que se fossem 10% no mesmo período. Também uma matéria do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento mostra que o orçamento do MEC tem perdas reais desde 2015, após uma série de cortes. A verba da pasta da educação cresceu 10% durante os governos Lula e Dilma, mas retraiu 6% nos últimos 4 anos. A matéria é de 2019. 4, por favor. Nesta última matéria, informa-se também que o gasto anual por aluno nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio é de 10,387 na Finlândia, 10,106 em média nos países europeus, a OCDE, e de 3.837 no Brasil. Podemos ver que as comparações, por exemplo, do PISA, que nos compara aos países desenvolvidos, não levam em conta as condições de trabalho em nosso país. E olha que isso é média. Há escolas que gastam muito menos e há escolas que gastam mais. Portanto, a perspectiva do pensamento crítico no presente na América Latina, ela pode ser entendida como parte indissociável dos processos históricos. Mas ele também foi alvo da ofensiva conservadora no plano teórico e no plano ideológico, chamando de pensamento crítico aquilo que é apenas a inconformidade com certos aspectos da vida. No Brasil, a cultura escravocrata e de subalternidade em que são postos os trabalhadores, a opressão limitadora de manifestações reivindicativas do tempo da ditadura e as políticas neoliberais que acompanharam a reestruturação produtiva a partir dos anos 1990, trouxeram ainda mais mal-estar às tradicionais condições de trabalho e de vida de milhões de trabalhadores brasileiros. Também evidenciaram posições políticas divergentes entre os cientistas sociais e militantes, mas que deram forma, porque a diferença também ela faz com que as coisas se movam. Ou, desculpe, o reconhecimento das diferenças faz com que as coisas se movam. E deram forma à avançada recuperação da democracia do final dos anos 70 para os anos 1980. Divisões político-partidárias e de interpretação dos problemas objetivos da sociedade criaram novos desafios teóricos e práticos e indicam a importância de reflexão com base no pensamento crítico. Torres Rivas, ele considera que a força subversiva da vontade se reconhece pela capacidade de alterar, de mudar, de desordenar e de reordenar a sociedade. Portanto, temos por hipótese que, embora o termo pensamento crítico não seja de uso corrente no campo do trabalho e educação, sua produção científica básica traz um pensamento confluente com a parte substantiva do pensamento crítico latino-americano, que tem reivindicado nossa trajetória histórica frente aos esquemas eurocêntricos dos países ricos, assim como tem procurado sistematicamente fortalecer nossa identidade, questionando o pensamento conservador
criado pelas potências centrais do capitalismo. Através dos escritos de Rui Mauro Marini, brasileiro radicado falecido, mas radicou-se no México, Agustín Cueva, equatoriano, Álvaro Garcia Linera, boliviano, Celso Furtado, nordestino, brasileiro, Aldo Ferrer, Maria da Conceição Tavares, Pablo Gonçalves Casanova e José Carlos Mariátegui, este último peruano, e Pablo Gonçalves Casanova, mexicano, historiador mexicano. O CLACS, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, solicitou a alguns pensadores que respondessem se é possível falar de uma tradição do pensamento crítico latino-americano e como ele se caracteriza em termos de métodos de análise e de temáticas do presente. O objetivo foi fazer um balanço das transformações ocorridas no continente e, após a desmobilização política trazida pelo neoliberalismo, compreender a recuperação do pensamento crítico à luz das iniciativas políticas em curso. 5. O pensamento crítico latino-americano provém, portanto, da reflexão levada adiante por pensadores do continente em posição de ruptura com as formas sociais coloniais e escravistas nos séculos passados e com todas as formas de dominação capitalista passadas e presentes. É um pensamento que se opõe a todo tipo de conformismo e de ideologia dos setores dominantes. Duas temáticas têm estado presentes no discurso crítico: a opressão social, que pode estar combinada à opressão racial, de gênero, de condição de classe, de dependência que temos em frente aos países desenvolvidos. Estão na sua base correntes do pensamento social moderno, quais sejam o anarquismo, o socialismo e a opção política decorrente dos conflitos e movimentos coletivos. Nos anos 1980, discutiu-se muito uma nova Constituição para o Brasil e uma nova LDB. Os esforços de redemocratização da estrutura política do país e o pensamento crítico sobre a profissionalização obrigatória e seu fracasso, durante os anos 70, levaram à proposta da educação politécnica, da escola unitária e unilateral, do trabalho como princípio educativo. Passamos então ao segundo ponto, o trabalho como princípio educativo. A escola média e as universidades não falam do trabalho, falam do emprego, reduzindo todos os processos laborais à relação com as empresas. Também não falam do capital, salvo eventualmente sobre as crises que o capitalismo gera ou sobre a Bolsa de Valores. Se pensamos um pouco nas origens do capitalismo ou a transição para o feudalismo, do feudalismo para a economia capitalista, vemos que esses processos são alvo de diversas interpretações. Mas algumas características podem ser identificadas com alguma objetividade no sistema que se inicia no século XV e chega até o século XVII, que é o capitalismo mercantil. A partir daí surge uma fase industrial do capitalismo, principalmente na Inglaterra. Na atualidade, o capital se reproduz de uma forma avançada pelo desenvolvimento científico e tecnológico, pela internacionalização da economia, pelo capitalismo financeiro. Existe um certo consenso de que as relações entre o trabalho e o capital, portanto, as relações que regem a nossa sobrevivência, a forma de ganhar a vida da maioria das pessoas, da população, ela se estabelece primeiro para a produção
se estabelece primeiro para a produção e a comercialização e o consumo rentável. Segundo, a existência de um mercado onde a força de trabalho é comprada e vendida e é descartada em função da redução de custos e do aumento de lucros. Terceiro, a predominância do capital financeiro como um valor superior ao capital produtivo. Quarto, a acumulação do dinheiro é facilitada pelo controle bancário e extrabancário das decisões financeiras. Quinto, a concorrência entre os próprios capitais, entre as empresas e os donos do capital, que ordenam os investimentos. Sexto, o capitalista e seus agentes executivos controlam o processo de produção e de trabalho, incluindo a contratação e a demissão de trabalhadores, a escolha de técnicas e o ambiente de trabalho, a escala de produção, as relações de trabalho, os horários, os salários, a segurança. Sétima, pensar o trabalho como princípio educativo assume a feição de princípio pedagógico, que se realiza em uma dupla direção nas escolas, sob as imposições do capital e das políticas educacionais, da formação de mão de obra para as empresas. O trabalho educa para a disciplina, para a adaptação às suas formas de exploração, ou simplesmente para o adestramento às funções úteis à produção. Mas para uma ação educacional que contemple as necessidades dos trabalhadores, o trabalho não deve somente preparar para o exercício das atividades laborais, para a educação profissional, nos termos da lei em vigor, deve levar também à compreensão dos processos técnicos e científicos e históricos sociais que lhe estão subjacentes, que sustentam a introdução das tecnologias e a organização do trabalho e conduzem ao ensino superior. Do ponto de vista político-pedagógico, tanto a conceituação de trabalho como princípio educativo, quanto a defesa da educação politécnica e da formação integrada e unilateral, formulada por educadores brasileiros, pesquisadores do campo trabalho e educação, tem suas bases teóricas conceituais que complementam a crítica marxista ao capital e às condições de trabalho, de vida e de educação dos trabalhadores. Mas é importante nós refletirmos que, ao lado desta forma de ver o trabalho, há o pensamento de um filósofo húngaro, Lukács, que examina o trabalho como atividade fundamental do ser humano, ontocriativa que produz os meios de existência na relação do homem com a natureza, com a cultura e no aperfeiçoamento de si mesmo. São os trabalhos que nós desenvolvemos para sobreviver, os trabalhos de cuidar de uma casa, de limpar, de cuidar de uma criança, de ajudar uma pessoa que precisa de ajuda. São trabalhos que nós não fazemos por dinheiro, nós não criamos filhos por dinheiro, a não ser que trabalhemos para alguém. Do contrário, faz parte das nossas aspirações esse trabalho. E ele produz satisfação, e ele produz conhecimento, ele produz intercâmbio com as outras pessoas. Gramsci, o filósofo italiano, propõe a escola unitária, que se expressaria na unidade entre instrução e trabalho, na formação de homens capazes de produzir, mas também de serem dirigentes governantes. Para tanto, seria necessário tanto conhecimento das leis da natureza, como das humanidades e da ordem legal, das leis que regulam a vida em sociedade. Saviani
Saviani defende que a politecnia, que postula que o trabalho se desenvolva numa unidade indissolúvel entre os aspectos manuais e intelectuais. São palavras dele: todo trabalho humano envolve a concomitância do exercício dos membros, das mãos, do exercício mental e intelectual. Não há separação entre o que as nossas mãos fazem e as ordens mentais, cerebrais, que são dadas. Não existe essa separação em nosso corpo. Ela só existe para fins analíticos e ideológicos também. Esse entendimento está na própria origem do entendimento da realidade humana, enquanto constituída pelo trabalho. Tratando da questão curricular, Marise Ramos explicita que o primeiro sentido de integração é como formação omnilateral que possibilita a formação dos sujeitos, pois implica a integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a vida social. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O segundo sentido que lhe atribui a autora são as formas de integração entre o ensino médio e a educação profissional. Talvez do ponto de vista das escolas, que estão organizadas segundo as disciplinas, a separação entre os diversos tipos de conhecimento seja a questão mais difícil. Mas talvez o próprio entendimento de que a escola, de que a educação deve ampliar o universo das pessoas não seja uma coisa simples. Não é uma coisa de simples compreensão. Mas é nesse sentido que a educação tem que ser pensada. Ela implica tanto a dimensão da compreensão do que seja integrar para uma educação plena, quanto que cada técnica, cada aspecto da educação profissional, ela se articula a um conhecimento geral, seja de química, de biologia, de mecânica, de eletricidade, de informática, de hidráulica, enfim, de todas as profissões, artes e disciplinas. O terceiro sentido de integração deve ocorrer entre conhecimentos gerais e específicos, conformando uma totalidade curricular. Assim, nós falamos em totalidade social, incluindo a curricular, referindo-se a todos os aspectos imbricados em um objeto ou fenômeno, que são sempre a síntese de múltiplas determinações. A formação integrada e o currículo integrado supõem superar a divisão social do trabalho, analisando os fenômenos e prevendo atividades integradoras de conhecimentos e de processos. Desse conjunto de ideias e debates, nós vemos que o trabalho nas sociedades de classes, a serviço do capital, o trabalho é sempre separado dos conhecimentos e dominantemente alienador. Degrada e mutila a vida humana, mas mesmo assim não é pura subjetividade. Porque nós, seres humanos, não somos tão dicotômicos como parece crer certos pensamentos. Nós somos capazes de extrair conhecimento das situações mais difíceis. Mas uma outra questão que é importante pensar é que o trabalho não é necessariamente educativo.
embora ele tenha o potencial educativo. Porque ele depende das condições de sua realização, dos fins a que se destina, de quem se apropria do produto do trabalho e do conhecimento que é gerado. Passamos, enfim, para a terceira parte desta apresentação. As reformas, o ensino médio e o currículo integrado de educação profissional e tecnológica. O modo capitalista de produção não introduziu apenas novas relações de trabalho, mas também a necessidade de outros aprendizados e disciplinamentos. A escola e os currículos escolares se organizaram em função de novas classes de sujeitos sociais, tanto os que estavam na posição de governantes, quanto os que estavam sujeitos, os governados, os subalternos ou dominados na linguagem gramsciana. Mas, na escola, nós nos perguntamos: como deve ser a educação profissional? Que conhecimentos são mais importantes para os indivíduos e a sociedade? A quem se destinam? Ou quais os conhecimentos mais importantes para a sociedade que devem ser transmitidos aos jovens, às novas gerações? O pano de fundo desta discussão é a divisão social do trabalho e das classes sociais, introduzidas pela organização do trabalho, que se renova em cada época histórica. Não vamos entrar aqui na discussão das classes sociais, que é uma discussão bastante densa, mas elas são evidentes quando nós encontramos as pessoas nas ruas. Como se vestem, como vivem, como moram, como se alimentam, que recursos têm para se educar, que recursos médicos têm. São classificações úteis para a reflexão. Vou falar um pouquinho agora sobre as antigas leis da educação, porque é importante. Houve uma volta ao passado nas mudanças que nós estamos assistindo. Eu vou me ater um pouquinho ao que houve anteriormente. Compreendido o sentido histórico mais abrangente do currículo escolar, podemos nos ater às particularidades da educação brasileira e em como o currículo da educação profissional e tecnológica chegou às suas diversas expressões nos dias de hoje, desde a antiga distribuição por ramos de saber, ciências e humanidades. Não é novidade a nova reforma. Isso já existiu, através da Lei 4.024 de 1961. Depois veio a profissionalização compulsória, todos deviam ser técnicos, todos deviam ter um aprendizado profissional. Pela Lei 5692 de 1971, em plena ditadura, até que veio a atual LDB, a Lei 4394 de 1996, que tanto permitia a preparação para prosseguir estudos superiores como a preparação para o trabalho. E depois, os decretos que revogaram, os decretos, um revogou, o 2208 de 1997, a separação. Um que promoveu a separação entre o ensino médio e a educação profissional, o 2208 de 1997, e depois a sua revogação, o decreto 5154 de 2004. E nós chegamos aí às reformas atuais em curso. Pensando um pouco no espaço breve que se inicia em
em 2016, data da explicitação do golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff, assistimos ao desmonte progressivo e acelerado do ensino médio, da qualidade da educação profissional e dos direitos sociais assegurados pelo Estado democrático. Mas a regressão nos direitos trabalhistas, educacionais e previdenciários a que estamos sujeitos tem raízes antigas no tecido social brasileiro. Elas alimentam as relações de classe, a forte desigualdade social e a permanência dos privilégios das elites até os dias de hoje, pela desigualdade na apropriação da riqueza social, na estrutura das diferentes classes que compõem a sociedade, dos diferentes sujeitos. Agamben, que é um cientista político italiano, criou a expressão estado de exceção, que é o estado em que nós vivemos, com a ruptura de direitos constitucionais e da legitimidade dos poderes constituídos. Após a ditadura militar empresarial de 1964 a 1985, foram mais de 20 anos de opressão e de luta para o retorno à normalidade democrática, de liberdade de expressão, de organização política e de cumprimento dos direitos previstos na Constituição de 88. É isso que, paulatinamente, está sendo desfeito a partir de 2016. Vivemos a situação em que o governo desloca-nos da posição de povo que aspira a ter direitos sociais assegurados e condições dignas de vida para causa espanto a disfarçatez dos protagonistas do golpe, marcado pela corrupção e pela malversação de recursos públicos e dubiedades que cercam o governo eleito em 2018. Uma breve retrospectiva das mudanças institucionais em curso, alicerçadas em leis contrárias aos interesses da população, indica os entraves políticos que estamos vivendo. Além da venda de ativos do patrimônio público, das grandes empresas, no espaço fechado dos gabinetes palacianos e do Congresso Nacional, algumas leis foram aprovadas em prejuízo Passo agora às minhas considerações finais. Slide 17. O pensamento crítico, na sua concepção original, prezados senhores, na impossibilidade técnica de enviar a segunda parte da minha palestra, onde eu faço uma análise mais do presente, eu vou fazer uma rápida apresentação de quais os tópicos que ficaram faltando neste final, além das considerações finais. E eu parei nessa primeira parte audiovisual em que eu falo das reformas. Eu estou me referindo às reformas que começam com a lei do teto dos gastos públicos, que tem forte conteúdo antissocial e autoritário dentro do estado de exceção, porque sabemos que apenas investimentos produtivos geram empregos. Mas esta perspectiva está comprometida com a aprovação da Emenda Constitucional 95, inclusive não só a nível federal, a nível das empresas, mas também a nível dos municípios, dos compromissos municipais. Uma outra lei, que é do mesmo período, é a Lei da Reforma Trabalhista.
A lei da reforma trabalhista, ela cancela direitos que os trabalhadores obtiveram nos anos 1940, concedidos pelo Getúlio Vargas, que queria implantar um país com desenvolvimento econômico e precisava de trabalhadores disciplinados, produtivos, né? Então, aí que foram criadas as juntas de conciliação e a CLT, além da Justiça do Trabalho. No campo do trabalho também tem a lei da terceirização. A lei da terceirização, se antes existia terceirização para atividades meio, agora também para atividades fim. Isto é, está instalado o trabalho intermitente e a desproteção total dos trabalhadores. Cada um é empreendedor de si mesmo, trabalha por conta própria, se encontrar o que fazer. E chegamos então à reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio também volta a 1942, porque é a reforma Capanema, onde nós tínhamos o clássico e o científico, que preparavam os filhos das elites para a universidade. E se oferecia aos filhos dos trabalhadores, ou nos termos da lei do Estado Novo, os desfavorecidos da fortuna, a formação profissional através das leis orgânicas do ensino industrial, do ensino comercial e do ensino agrícola. O que mais chama atenção nessa última lei são as áreas de conhecimento. Bem, as 4 áreas de conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, formação técnica e profissional. Mas formação técnica e profissional não é uma área de conhecimento da mesma natureza das 3 anteriores. É uma antecipação da preparação para o trabalho. É uma volta ao desvio dos alunos da universidade, desvio daqueles que são mais pobres, que precisam trabalhar logo, que vão ficar satisfeitos, fazem 2 anos de ensino médio, depois fazem formação profissional, educação profissional, e já vão trabalhar. E ficam mais longe das universidades. Pressionam mesmo o sistema de ensino superior. É isso aí, nós estamos no slide 14, eu passo para o slide 15. E aí o que eu chamo a atenção é para as competências. Volta-se ao relatório de Jacques Delors, que é do início dos anos 1990, metade dos anos 1990. Principalmente em relação às competências. Todos devemos ser competentes. Nós devemos ser competentes na vida, devemos ser capazes de fazer aquilo que dizemos que sabemos, na área de ensino ou na área de execução, nas áreas técnicas, nas áreas artísticas. Mas as competências aqui, elas são capacidade de colaboração, de comunicação, pensamento crítico, que certamente não tem o pensamento crítico político a que eu aludi anteriormente, criatividade sim, e que são competências para adequação ao mercado de trabalho. É este o sentido que tem essa reforma, além naturalmente da redução da carga horária na formação técnico-profissional, sobre a qual os senhores sabem bastante. Mais do que eu, certamente. Passo agora às minhas considerações finais. Slide 17. O pensamento crítico, na sua concepção original, não contém as ambiguidades de sua apropriação conservadora no senso comum. O pensamento crítico, nesse sentido, é indissociável dos processos históricos. Ele não se contenta com as aparências, procura conhecer a gênese, isto é, a formação dos processos sociais e os sujeitos envolvidos em sua elaboração. Cabe-lhe examinar o mundo ao redor e levar os jovens a compreender os fenômenos na sua totalidade social. É o caso das ciências e do avançado desenvolvimento científico e tecnológico, que hoje são aliados dos seres humanos, mas também são ameaça à sobrevivência humana. Nós vivemos hoje em um país no limite da servidão, se não de uma nova servidão pela perda de direitos,
pela desregulamentação das relações laborais, pelas armadilhas da comunicação virtual, disfarçada numa amizade com o mundo inteiro. O pensamento crítico se opõe a todo tipo de conformismo e às ideologias dos setores dominantes. 18. As possibilidades do currículo integrado dependem das condições estruturais da escola, do seu projeto político-pedagógico, a exemplo de horários para a reunião dos professores para pensar o integrado, dos gestores, do tempo administrado dos professores para participar dos encontros e estabelecer diálogos que podem ser difíceis. Porque as pessoas têm visões diferentes de mundo, de sociedade, de trabalho, de educação, têm posições político-partidárias, e isso deve ser posto em frente a frente, em confronto que permita o diálogo, a compreensão e não a discriminação dos que pensam diferente. Porque assim é a humanidade, assim somos nós. É necessário também sair do âmbito estrito da escola. Exige o pensamento crítico e o trabalho como princípio educativo, esse ideal de educação, exige ações articuladas a outros segmentos da sociedade, coletivos da escola, famílias, sindicatos, movimentos sociais organizados e dos próprios estudantes, desvelando a exploração do trabalho, a desumanização dos trabalhadores, as condições de vida de nossos alunos, de transporte, de alimentação, os seus direitos e deveres sociais. Enfim, que tudo possa ser conversado com empatia, com respeito mútuo. As escolas de nível médio e técnico profissional e as universidades não falam de trabalho, como eu disse anteriormente. Falam de emprego e reduzem o trabalho e a vida dos trabalhadores, as relações com as empresas. Também não falam de capital, salvo eventualmente sobre as crises que o capitalismo gera. Não se fala dos direitos dos trabalhadores, das difíceis lutas para conquistá-lo ao longo do século XX e de sua extinção em curso no presente século. Eu ainda acrescentaria que o trabalho não é necessariamente educativo. Quando falamos sobre o trabalho como princípio educativo, ele depende das condições de sua realização, dos fins a que se destina, de quem se apropria do produto de trabalho e do conhecimento que ele gera. Slide 19. A formação integrada e o currículo integrado supõem superar a divisão do trabalho, analisando os fenômenos e prevendo atividades integradoras de conhecimentos e de processos. Citamos, portanto, os 3 sentidos, dados pela professora Marise Ramos. Integração como formação omnilateral, que implica a integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social. Em segundo lugar, as formas de integração entre o ensino médio e a educação profissional, que é o curso que os senhores têm nos seus institutos, e a integração que deve ocorrer entre conhecimentos gerais e específicos dentro da totalidade curricular, que depende, portanto, da adesão dos professores e da própria escola. Supõe, portanto, conhecimento científico, tecnológico, estou repetindo, históricos sociais, arte, sociologia, filosofia, autonomia de pensamento. Faço uma crítica aí à escola sem partido, que é uma escola profundamente partidária para calar os professores, para calar os problemas, para domesticar a mente dos nossos jovens. Essas disciplinas de autonomia devem constituir a fundamentação da educação profissional, do aprendizado e do sentido da técnica na vida humana. Essas reformas, a reforma do ensino médio e as bases nacionais comuns curriculares, sob o argumento de atendimento às necessidades da juventude, elas reduzem os conteúdos que eles devem aprender. É uma regressão econômica divulgando a ideologia do empreendedorismo.
Todos devemos ser empreendedores de nós mesmos, mas não empreendedor sem direitos garantidos, sem nenhum tipo de sustentação social. Mais uma vez, essas reformas, elas antecipam para os mais pobres a escolha profissional, criando um desvio do ensino superior. Muito obrigada mais uma vez por sua atenção. Desculpe pelos contratempos dessa apresentação. O que eu tenho é uma questão muito simples, foi uma distensão, mas me impossibilitou de fazer uma viagem como seria ir até Cuiabá. Eu estou à disposição, através das professoras aí de sua instituição, para esclarecer dúvidas e para conversas ou escrito, ou WhatsApp, ou e-mail, se fizerem necessárias. Mas acredito que os senhores poderão ter um bom diálogo entre os senhores, porque conhecem o assunto e sabem do que eu estou falando. Muito obrigada e uma boa noite.